Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime, vamos ao jornal de hoje, começando com uma notícia exclusiva que saiu no ICL, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler lá, que eles tiveram acesso a um áudio do Ciro Nogueira conversando com investidores. O nosso querido pessoal do mercado, falando do governo Lula e de tudo que eles fazem para atrapalhar, basicamente. Dizendo que ele era o Ciro Nogueira, que é ex-ministro do Bolsonaro. Tá? Que ele é a favor do impeachment, sim, mas que não dá para tirar o impeachment hoje, não dá para tirar o Lula por impeachment hoje, porque ele tem 30% de aprovação, não tem como que tiraram a Dilma só porque tinha 7%. Vou trazer os principais pontos aqui do áudio, mas eu convido vocês a acessarem a matéria, porque lá tem o áudio e tem muito mais coisa dentro da matéria, dentro do site do ICL, tá bom? Ciro Nogueira ataca governo, Lula não tem mais como dialogar. A cara desse sujeito, vou pôr ele na capa do vídeo. Em evento fechado com investidores do BTG, o senador Ciro Nogueira, hoje ele é senador do PP pelo Piauí, mas é ex-ministro do Bolsonaro. Ele construiu uma narrativa de desgaste irreversível do governo Lula e antecipou o cenário de 2026 com uma certeza na cabeça dele, essa certeza, óbvio, né? Se Tarcísio tiver o apoio de Bolsonaro, ele está eleito, inclusive no Nordeste. A conversa durou quase 2 horas. Ele desenhou um roteiro que aponta para o enfraquecimento da base do governo e para a consolidação da direita como principal força política nacional nos próximos anos. A conversa durou quase 2 horas e está tudo gravado. Eu não sei como eles tiveram acesso, eu não sei como isso vazou, mas eu ouvi alguns pedaços, não deu para ouvir tudo. Mas é estarrecedor o conluio entre a direita e a extrema-direita com o mercado. Porque o mercado banca muita dessa galera aí, né? E basta um governo que pense um pouquinho no povo para eles já quererem tirar. Porque essa galera não quer as pessoas tendo boas escolas, tendo saúde, tendo segurança, tendo tempo de vida, que é o fim da escala 6:1 também defende, para a pessoa poder ter um pouco de decência e vida. Eles não querem. Eles querem o povo cada vez mais miserável e o dinheiro cada vez mais na mão deles. E é muito claro isso. Nós vamos aqui. Logo na abertura da conversa, Ciro definiu o papel do atual legislativo como uma contenção do governo. Não, aspas para ele, não vai haver rompimento institucional, mas o Congresso vai segurar. Vai ser a contenção até 2026. O eleitor está pronto para migrar. Este governo já deu o que tinha que dar. Tudo é nova farmácia popular, novo Minha Casa Minha Vida, mas ninguém diz que tem uma nova avó. É um governo velho. Ele não tem mais capacidade de dialogar com as pessoas. Até no Nordeste ele pode perder. O povo não vê mais esperança. O senador também fez comparações com o processo de impeachment da Dilma. De acordo com ele, as condições para um afastamento de Lula não estariam dadas, mas o cenário de contenção já está em andamento. O cenário de contenção é o cenário de sangramento, que é o ataque que esse maldito mercado tem feito desde novembro. Vocês perceberam? Ataques ao Haddad. O Brasil tá, as contas explodiram, tá tudo caro. Inflação, juros disso, juros daquilo. Assistam a edição de ontem, aqui, do Cidadania. A situação não está nada disso. No governo anterior, do queridinho deles aqui, estava muito pior, ninguém falava nada. Por quê? Porque eles continuavam se beneficiando disso. E o governo anterior não fazia nada para a população mais necessitada. Esse tenta. Falha em algumas partes, falha miseravelmente em algumas partes, mas é um dos que mais faz. E eles não admitem isso, entendeu? Sobre o impeachment. O impeachment só foi possível porque ela tinha 7% de aprovação. Lula ainda tem 30%.
Seria traumático, mas o Congresso está lá, funcionando como DIC. O que é DIC? Para não aprovar as coisas que o governo está tentando fazer. As críticas ao governo se estenderam à política econômica. O senador afirmou que o aumento nos preços de medicamentos atingirá em cheio a população idosa, o único grupo onde Lula ainda mantém algum apoio. Quem está acabando com o governo é a inflação, disse ele. O governo reage com o aumento de gasto público e slogans reciclados. É um pamonha mesmo. Então é isso. Muito ataque. Tarcísio como sucessor e a transferência de Bolsonaro. Na avaliação dele, a direita está articulada e já possui sua estratégia definida para 2026. Não tá, não. A candidatura de Tarcísio de Freitas, o moderado, segundo ele, representa uma continuidade do bolsonarismo com maior capacidade de diálogo institucional. Se Tarcísio tiver o apoio do Bolsonaro, ele está eleito, inclusive no Nordeste. Vai ser o candidato do Lula contra o candidato do Bolsonaro. E se for o Tarcísio, a eleição já acabou. Porque o Ciro garante que o Lula não vai disputar 2026. Acho que é uma mistura de torcida com previsão. Acho que é muito mais torcida do que com previsão, né? Ele vê a direita organizada, eu honestamente não vejo. E ele vê o Bolsonaro apoiando o Tarcísio. O Bolsonaro não vai apoiar ninguém que não tenha o sangue dele. A gente conhece a peça, o nível dele, o nível de apego ao poder, né? Mas muito bem, hoje saiu uma pesquisa da Quest, desaprovação de Lula, sobe 7 pontos e chega a 56%, 41% aprova. Por isso que ele não vai tentar o impeachment, porque 41% da população aprova o governo, tá? Essa pesquisa saiu hoje de manhã. Em janeiro o índice de aprovação era de 47% e o de desaprovação 49%. Então agora foi para 56% a desaprovação e 41% a aprovação. As entrevistas foram feitas presencialmente entre 23 e 31 de março. Foram entrevistadas 2.004 pessoas pela Quest. Tá? Pela primeira vez, segundo a pesquisa, a aprovação e a reprovação de Lula estão tecnicamente empatados no Nordeste. 52 aprovam, 46 desaprovam. No Sudeste, está em 60% a desaprovação, enquanto a aprovação é de 37%. No Sul, 64% desaprovam e 35% aprovam. Nas regiões Centro-Oeste e Norte, que foram apuradas em conjunto, ficou em 52% a desaprovação e a aprovação de 44%. 64% dos jovens de 16 a 34 anos desaprovam o governo federal. A aprovação neste grupo é de 33%. Entre a população de 35 a 59 anos, Lula é aprovado por 54% e desaprovado por 44%. A população mais idosa, com 60 ou mais, também apresenta empate técnico. Segundo a pesquisa, 50% dizem aprovar e 46% desaprovam. A avaliação geral do governo é positivo para 27%, caiu um pouquinho, era 31% em janeiro, negativo 41%, regular 29%, não sabe, não respondeu 3%. Sim, a coisa não está bonita, não está bonita. O governo precisa melhorar a comunicação e precisa abraçar os temas que são caros à população. Eu não sei por que o governo não está abraçando a pauta do fim da escala 6 por 1. É algo que atinge diretamente o grosso da população brasileira. Por que o governo não está junto com o VAT, com a Erika Hilton e todo mundo que está lutando para o fim da escala 6 por 1? Não abraça isso, tem que abraçar isso. Tem que abraçar causas que refletem a vida da população. É só assim que a imagem do governo vai melhorar. E ele vai ter alguma chance em 2026. Porque mesmo quem desaprova o governo Lula, gosta do Lula e vota nele. São duas coisas distintas. Você pode não aprovar o governo por X fator, ok? Mas você acha o governo melhor do que o outro. É possível.
Eu não aprovo o governo Lula, mas eu gosto do Lula, vou votar nele. Porque a outra opção é 1000 vezes pior. Isso também é muito possível, né? Aí falando do moderado, da esperança da extrema-direita, porque o Tarcisinho é filho de militar, tá bom? Ele não é filho de militar, mas ele é filhote dos militares. E ele é o queridinho das Forças Armadas, dos militares. Aquela ala lá do golpe de 64, aquela galerinha lá que sobrou, né, os filhos daquela galera, eles amam o Tarcísio, porque de moderado ele não tem nada, né? TCE avalia se Tarcísio cometeu desvio ao usar avião da Polícia Militar para ir em alto bolsonarista. Segundo a agenda, o governador de São Paulo não tinha compromissos oficiais no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo avalia isso aí que eu falei. A ação foi tomada após uma representação da deputada estadual Mônica Seixas, do PSOL, sempre o PSOL, né? Que pediu uma tomada de contas, processo no qual é feito o ressarcimento eventuais de danos aos cofres públicos. O tribunal, contudo, afirmou que se posicionará sobre o pedido após um parecer jurídico de sua assessoria sobre o assunto. Então ele pegou e foi para o Rio de Janeiro com um avião da PM. Eu falo, essa galera acha que eles fazem o que eles querem. Que se dane, né? E hoje de manhã estourou uma notícia. Alexandre de Moraes pediu para o PGR analisar a prisão do Bolsonaro. Ponto, o Bolsonaro vai ser preso, vai ser... Não vai. Não vai, tá bom? O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu a manifestação à Procuradoria-Geral da República, do nosso Paulo Gonet, sobre uma notícia-crime a respeito de Jair Bolsonaro e a possibilidade de prisão do ex-presidente. O procedimento é de praxe. Então, estão perseguindo o mito. Ninguém está perseguindo ninguém. Isso é de praxe quando o Supremo é acionado com uma notícia-crime. Esse rito está previsto no regimento interno da corte, tá bom? A notícia-crime em questão foi protocolada pela vereadora Liana Cristina, do PT, após Bolsonaro convocar apoiadores para um ato no Rio de Janeiro, em apoio à anistia de condenados ou investigados por participação no 8 de janeiro, aquele ato que flopou lá em Copacabana. Segundo a vereadora, a situação caberia à prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Por enquanto não houve manifestação da PGR. O que houve hoje é que não vai pedir a prisão preventiva, mas também serve como um fica esperto aí, viu, filho? Você fica esperto que se você fizer caquinha, você vai ser preso, porque tem ato domingo agora, né? Domingo é dia 6, acho que é, sei lá. Vou ficar fazendo propaganda dessa porcaria. Vai ter atos. Se ele fizer merda nos atos, no ato, que vai ser em São Paulo dessa vez, a chance dele ser preso aí aumenta. A chance dele ser preso aí aumenta. Então acho que foi também, ó, tamo de olho, viu? Fizer merda, você vai ser preso. E as tão famosas tarifas do Trump saíram. Hoje o bicho lançou uma tabela de tarifas. Taxou a China em 34%, mas o que interessa para nós é que é uma tarifa recíproca com o Brasil de 10%. Então o que vai para lá paga 10%, o que vem para cá paga 10%. É isso. Tá? Não tem os desdobramentos ainda, pelo menos até o momento que eu estou gravando. Ele chamou o dia de Dia da Libertação. Eu vou ler essas aspas aqui. Nossos pagadores de impostos foram enganados por anos, mas isso vai acabar. Em alguns momentos assinarei uma ordem executiva histórica, instituindo tarifas recíprocas em países ao redor do mundo. Isso significa que eles fazem isso conosco e nós fazemos isso com eles. Este é um dos dias mais importantes, na minha opinião, na história americana, mas é nossa declaração de independência econômica. Meu Deus do céu. Tem um dado interessante aqui para vocês. Ele critica muito o acordo, né, de comércio dos Estados Unidos com o México e com o Canadá. Adivinha quem assinou esse tratado, esse acordo, em 2018?
Ele mesmo. Então, em 2018, ele assinou esse acordo comercial dos Estados Unidos com o Canadá e dos Estados Unidos com o México. Ou seja, né? Eu vou falar o quê? Então, a gente vai ver amanhã, deve vir a maneira que isso bate no governo brasileiro, e aí eu trago as repercussões. Então, a única coisa que tem hoje é no blog da Júlia Dualib. Governo Lula admite dificuldade para negociar com os Estados Unidos às vésperas do tarifaço. Trump está cercado por terraplanistas econômicos. Ele está cercado por... É isso aí, né? O governo Lula tem encontrado dificuldades para negociar com a gestão Pato Donald, às vésperas da nova taxação. É isso. Fontes do Itamaraty, da Secretaria de Comunicação da SECOM e da Assessoria Internacional do Planalto relataram ao blog que as decisões sobre tarifas estão sendo tomadas de maneira altamente centralizada dentro da Casa Branca. Segundo essa avaliação, Pato Donald e seu entorno imediato definem os rumos sem grande interferência de seus próprios auxiliares, como o representante comercial Jamieson Greer e o secretário de Comércio Howard Lutnick. Ou seja, não está escutando ninguém que tenha algum pingo de senso. Ele está escutando gente mais maluca do que ele, ou seja, não vai dar em nada. E também saiu a notícia hoje que provavelmente o Elon Musk vai sair do governo, né? Mesmo que ele não pode ficar... se ele ficar X tempo lá, ele tem que se tornar um funcionário do governo, não pode ficar lá, nem como consultor, mas como consultor mais de 4 meses, se eu não me engano, são 4 meses os prazos, tá? Então o cara tem que sair de lá, tá bom? E mandaram prender, hein? O tal do Léo Índio lá da família, que é fantástica família. Que família, não? A família. Moraes manda prender Léo Índio, que diz estar na Argentina. Ou seja, agora ele é um foragido da justiça. Ele é réu por envolvimento no quebra-quebra lá de 8 de janeiro, né? Nos ataques golpistas. Presta atenção, antes que venha falar de perseguição, seus aloprados. O Moraes atendeu a um pedido do PGR, o Paulo Gonet. Tá? No pedido de prisão, Gonet afirmou que, ao se evadir para a Argentina, Leonardo Rodrigues de Jesus deliberadamente descumpriu medida cautelar alternativa à prisão, a evidenciar sua insuficiência, o descaso com a aplicação da lei penal e desrespeito às decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Moraes afirmou que Léo Índio fugiu deliberadamente do país. Aspas para a decisão. O réu demonstrou ampla intenção de sair do território nacional com a finalidade de se evadir do distrito de culpa, uma vez que o acusado, tendo plena ciência do cancelamento de seu passaporte, deliberadamente fugiu do Brasil, tendo ingressado na Argentina com o documento de identidade em razão da desnecessidade de apresentação obrigatória de passaporte em países do Mercosul. Dessa forma, a evidente fuga do distrito da culpa em virtude do recebimento da denúncia em face do réu demonstra a legitimidade da imposição da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Então, é um foragido da justiça. E o PGR, a Polícia Federal, o STF, que não fica esperto não, que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. Se ele tentar fugir, vai ser pela Argentina que ele vai, viu? É bom ser... Eu não sei porque que não colocaram uma tornozeleira nos 8 lá, no Bolsonaro e nos outros 7. Né? Afinal de contas, não era essa gente que defendia bandido bom e bandido morto, agora fica aí querendo direitos humanos? Direitos humanos não era coisa de vagabundo? Agora serve pra vocês? Como é que funciona isso aí? O povo que assiste aqui, me explica aí nos comentários. Como é que funciona que antes vocês eram contra os direitos humanos era coisa de vagabundo, de bandido, agora vocês querem direitos humanos. Antes era bandido bom, é bandido morto, agora não, a gente quer habeas corpus, queremos defesa, direito à defesa, queremos... Como é que funciona isso aí na cabeça de vocês? Explica. Se é que vocês conseguem entender o que passa na cabeça de vocês, não é mesmo? Muito bem, vamos falar de meio ambiente. 2 matérias, uma bem interessante, outra bem preocupante. Vamos com a preocupante primeiro. Estudo mostra impacto oculto dos humanos da natureza ao redor do mundo.
A vegetação natural frequentemente carece de muitas espécies que poderiam estar presentes, mas não estão. Isso ocorre principalmente em regiões muito afetadas, por quê? Pela atividade humana, óbvio. Uma pesquisa publicada hoje, dia 2 de abril, na Nature, fez um levantamento exaustivo dessa situação em 119 regiões ao redor do mundo. O artigo dá conta daquilo que os especialistas chamam em inglês de Dark Diversity, que em português poderia ser denominado com diversidade faltante. Tem que tirar esse dark daí, né? Mas ok. Mais de 200 pesquisadores, membros da colaboração internacional Dark DivNet, participaram do estudo, investigando a presença ou não de plantas em 5.500 locais. Em cada lugar, pesquisadores locais registraram todas as espécies de plantas e identificaram a diversidade faltante, isto é, as espécies nativas que poderiam viver ali, mas estavam ausentes. Isso nos permitiu compreender o potencial da diversidade vegetal no lugar e também medir o impacto das atividades humanas sobre a vegetação natural. Explica Fidelis, professora do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro. A Fidelis já apareceu aqui algumas vezes, tá? Segundo o estudo, em regiões com pouco impacto humano, os ecossistemas normalmente apresentam mais de 1/3 das espécies potencialmente adequadas. A ausência dos outros 2/3 deve-se a fatores naturais, como a dispersão limitada. Porém, em regiões amplamente impactadas por atividades antrópicas, ou seja, atividades humanas, os ecossistemas contêm apenas 1 em cada 5 espécies adequadas. 1 em cada 5, 20% só. Medidas tradicionais de biodiversidade, como simplesmente contar o número de espécies presentes, não detectam este impacto, pois a variação natural da biodiversidade entre regiões e ecossistemas oculta a verdadeira extensão da influência humana. Tínhamos introduzido, agora é o professor Mes Partel, conta que a colaboração começou cerca de 7 anos atrás, em 2018. Tínhamos introduzido a teoria de Dark Diversity e desenvolvido métodos para estudá-la, mas, para realizar comparações globais, precisávamos de uma amostragem consistente em muitas regiões. Parecia uma missão impossível, porém muitos colegas de diferentes continentes se juntaram a nós. Muito bem. Sabemos que o impacto humano tem trazido diversas consequências para os ecossistemas, afetando a biodiversidade. Porém, este estudo vai além. Mostra como estamos perdendo não somente as espécies que estavam ali antes, mas também as que potencialmente poderiam estar na área, podendo dessa forma afetar a regeneração natural. Ou seja, a gente está acabando com o planeta, em todos os níveis possíveis. Já ouviram falar de pegada ecológica? O nível de perturbação antrópica em cada região foi medido utilizando o indicador de pegada ecológica, em inglês o Human Footprint Index, que inclui fatores como densidade populacional humana, mudanças no uso da terra como urbanização e agricultura e infraestrutura, estradas e ferrovias. O estudo constatou que a diversidade de plantas em um local é negativamente influenciada pelo nível da pegada ecológica. É meio óbvio isso aqui, né? Mas é bom o estudo mostrar. Quanto maior o índice, menor a diversidade. Quanto mais gente, quanto maior a pegada ecológica, menor a diversidade. Né? A influência antrópica pode estender-se por centenas de quilômetros ao redor do ponto em que ocorre. Esse resultado é alarmante, porque mostra que as perturbações humanas têm um impacto muito mais amplo do que se pensava, alcançando até mesmo reservas naturais. Olha isso. Poluição, desmatamento, descarte de lixo, pisoteio e incêndios causados por humanos, a gente viu aqui no Brasil um monte o ano passado, né? Podem excluir plantas de seus habitats e impedir a recolonização. Ou seja, pode causar com que a planta fique extinta naquela área e não volte mais. Também descobrimos que a influência negativa da atividade humana era menos pronunciada quando ao menos 1/3 da região ao redor permanecia intacto, o que reforça a meta global de proteger 30% do território terrestre até 2030. Cara, nós estamos ferrados. A gente está acabando com o planeta tudo quanto é jeito, não vai ter nem planta mais, mas ok.
Tem uma outra notícia de meio ambiente, essa daqui é horrorosa, mas é boa. É horrorosa porque ela está sendo feita por conta de efeitos, de novo, da nossa influência no meio ambiente. Mas vamos lá. Coleta de neblina, água do ar no combate à seca. As margens do deserto do Saara, no Marrocos, chove muito pouco para quem vive lá. Mas durante 6 meses paira sobre a região montanhosa uma espessa neblina vinda do Atlântico. Que tem o oceano ali do lado. E agora chegou a hora de sua colheita. As minúsculas gotículas de água do ar são coletadas usando redes com uma área total de 1.700 metros quadrados. É a maior instalação de coleta de neblina do mundo. Fantástico isso aqui. O ser humano é capaz de criar coisas tão incríveis, né? E outros que, né? O funcionamento é simples. O vapor de água presente no ar é empurrado pelo vento através de redes verticais, onde se condensam em pequenas gotas de água. Essas gotas escorrem pela rede e é coletada em grandes recipientes. Muito bem. Dessa forma, as redes conseguem coletar cerca de 35 mil litros de água por dia. Isto basta para cobrir as necessidades de mais de 1.000 pessoas, além de servir para irrigar plantações. Muito legal. A coleta de neblina é uma prática observada não apenas nas montanhas do Marrocos, mas também em Gana, na Eritreia, na Etiópia, no Chile, no estado estadunidense da Califórnia e na África do Sul. Seu potencial global é enorme, sim, porque tem neblina para tudo quanto é lado, certo? Locais propícios podem ser encontrados em quase todos os lugares, especialmente em regiões litorâneas. A depender da localização, uma rede de neblina de 40 metros quadrados, pequena, né? É capaz de fornecer cerca de 200 litros de água por dia, ao custo de aproximadamente $1.500. O novo estudo vê potencial também em cidades. Até agora, a coleta tem sido empregada sobretudo como uma solução para áreas rurais remotas e deserto, que a gente viu aqui no Saara. No entanto, um estudo publicado recentemente na revista científica Frontiers in Environmental Science mostra que as cidades também podem se beneficiar da tecnologia. Com menos de 1 milímetro de chuva por ano, o deserto do Atacama, no norte do Chile, é uma das regiões mais secas do mundo. A fonte de água mais importante para as cidades da região é atualmente a água subterrânea profunda, que se encheu pela última vez de 17 mil a 10 mil anos atrás. Tá lascado o negócio. Tais antigos abastecimentos de água não são inesgotáveis e demoram muito tempo para serem reabastecidos. É por isso que é importante usar outras fontes de água, como a extração da água do ar. Aqui tem uma imagem, eu vou colocar aqui na capa do pessoal, com as telas no Chile, aqui no deserto do Atacama. A cidade de Alto Hospício é onde devia mandar uma galera aí, né? Está localizada na orla do deserto. Muitos dos cerca de 10 mil habitantes vivem na pobreza e não estão conectados à rede pública de água. Os pesquisadores montaram redes coletoras de umidade tanto na área urbana quanto nas colinas ao redor. Eles constataram então que com a ajuda de coletores de névoa foi possível coletar até 10 litros de água por metro quadrado em apenas alguns dias, o suficiente para atender a demanda de água para consumo, irrigação e agricultura da cidade de Alto Hospício. Segundo os pesquisadores, seria possível coletar em média 2,5 litros de água por dia e por metro quadrado. Ou seja, uma rede de 17 mil metros quadrados, o tamanho de cerca de 2,5 campos de futebol, atenderia toda a demanda de água das favelas de Alto Hospício. Já uma rede de 110 metros quadrados seria suficiente para irrigar todas as áreas verdes da cidade durante todo o ano. A água obtida dessa forma poderia ser transportada por meio de canos ou caminhões. Fantástico esse estudo aqui, muito, muito legal. É uma pena que é também por causa do que a gente está fazendo ao planeta. É tudo que a gente está fazendo ao planeta, né? Então, muito bem, muito obrigado. Quem assistiu, comenta aí, se curtiu, curta o vídeo, siga a gente, mande para os amigos, tá bom? Essa foi a edição desta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025 do Cidadania S.A. Um bom
Resto de quarta para todos vocês. Uma ótima quinta-feira. A gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço e até lá.